o ministério da morte, se o ministério da morte, gravado em letras, ou com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Só esse texto. E muita gente, irmãos, com a mente espiritualmente atrofiada. Eu já vi isso demais. Pessoas querendo condenar outras, especialmente para manter a sabedoria da ignorância. Não sei se existe isso. Para mim isso é o cúmulo do pináculo do pleonasmo. Irmão, cuidado, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, viu? O que a letra mata? Você pegar o texto fora do contexto para criar um inferno de pretexto. Eu já vi muita gente sucumbir por causa desse texto. Eu então ficar assim, ó, travada. Não, a letra mata, irmão, não quero saber, o espírito é que vivifica. Não tem nada que seja mais ateu do que isso, irmãos. Você vilipendiar a palavra, pegar um texto fora de contexto, não está falando nada disso. Desculpe, irmãos, vamos seguir. Olha o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que ele quer dizer sobre a letra mata? Ele está falando justamente porque a lei nunca justificou ninguém. Ninguém foi justificado pela lei. E aquele que não cumpria a lei estava debaixo de condenação, de morte. É justamente isso que ele está dizendo. A letra da lei. Ninguém pode cumprir a lei. Ninguém pode viver à altura da lei, exceto um homem, Jesus. Ele cumpriu todos os preceitos da lei. A lei não pôde condená-lo. Por isso, o fim da lei é Cristo. E agora, ele nos tirou daquela esfera do Sinai, daquela esfera de condenação. Ele nos transportou, como está em Colossenses 1,13, para o seu reino. E aqui nós estamos agora num outro rei. E quando muda o sacerdote, também muda a lei. E mudando a lei, se muda o sacerdote. Agora, nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Segundo a lei de Moisés, todos nós estamos condenados. Mas segundo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não há condenação para aqueles que foram salvos por Ele na cruz do Calvário. Então observe isso. Se o ministério da morte, que ele está falando ali, da lei, gravada em letras, em pedra, com letras em pedras, se revestiu de glória. Por que ele está dizendo isso? Porque quando Moisés descia, seu rosto estava tomado de glória, a glória da presença de Deus. Porque havia 2 tabernáculos ali, vou colocar isso com muito cuidado, irmãos, para não virar heresia, né? Havia 2 tabernáculos ali. Havia o tabernáculo de Arão, o que Deus mandou fazer. Mas havia um outro tabernáculo, que era o de Moisés. Sim, a Bíblia fala isso. Lá em Êxodo capítulo 33, está lá o tabernáculo que ele entrava. A diferença desses 2 tabernáculos está aqui. Porque o tabernáculo de Moisés era o próprio Deus. Era o lugar que ele entrava. Ele tinha que subir. Ele subia aproximadamente 2.400 metros de altura, um homem de 80 anos, ele subiu 11 vezes, naquele Sinai. O que movia ele subir, era aquela presença. Ele chegou a ficar 40 dias e foi tido como morto. Lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, eles achavam que ele estava morto. O que movia este homem de 80 anos subir? Por que Deus não falou com ele no lugar mais baixo? Mas para Moisés não fazia diferença a distância, porque para ele o Santo dos Santos estava ali. Por isso que você vai ler, esforcemo-nos para entrar nesse lugar, aqui em Hebreus. Não é barato não, irmãos, porque o preço que foi pago para nós estarmos aqui com a nossa consciência em paz diante de Deus foi um valor infinito. Esse valor é a altura do preço daquilo que é Deus. Mas para mim viver, que tipo de vida? Que tipo de vida? Uma vida de mediadores? Nós não temos mediadores. Você pode entrar no Santo dos Santos, porque o que você acaba de ver aqui é que haverá uma glória maior no ministério do Espírito. O Espírito Santo veio para trazer essa glória maior para nós.
Eu vou te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você fosse bem honesto com você mesmo. Você tem dado ao Espírito Santo a mesma honra que você dá a Jesus? A mesma honra que você dá a Deus? Só você e Deus sabem da resposta. Você já percebeu que o Espírito Santo é o Deus esquecido? O Deus secundário da igreja? Sinceramente, irmãos, quando eu fico refletindo nisso, dá vontade de descer desse púlpito e ir embora para minha casa. Porque nós não temos dado a Ele a honra que Ele tem. A honra que Ele merece. Ele vem fazer em nós uma obra tão grande como foi aquela obra de Cristo no Calvário. E Ele é o Deus esquecido. Ele é o Deus em terceira categoria na Trindade. Nunca foi. Ele é aquele que é Deus, com o Pai e com o Filho. E aqui diz que Ele veio fazer uma obra maior. Quanto maior glória é o ministério do Espírito. Veja que Jesus diz lá em João 14,16, diz que Ele veio para estar conosco para sempre. João 14,16, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Amém. Ele é o Espírito da habitação, Ele não é o Espírito da sensação, do sensacionalismo. O que essa cristandade maligna, satânica fez com Ele? Um brinquedo emocional. Um brinquedo sensacional. Tripudiar os ministérios, tripudiar os seus dons, tripudiar o fruto do Espírito, tripudiar tudo dele. Não tem nada que seja mais escuro, mais negro. Se você crê que isso é pior do que a obra de trevas, então você está no caminho certo, porque eu também creio. Não existe nada que seja mais satânico, mais satanista, do que o que fizeram com a obra do Espírito Santo dentro da cristandade. Reduziram ele a sensações, tiraram dele a sua glória. Dizem que ser cheio do Espírito Santo é pular, tripudiar. Ser cheio do Espírito Santo tem muito mais a ver com a nossa consciência de quem é Ele, e como nós o desfrutamos, e como nós permitimos que Ele nos leve a ver Cristo e a sua obra. Ele veio para nos ensinar todas as coisas. Está lá no versículo 26 de João 14, ensinar todas as coisas. Eu tenho que crer todo o tempo da minha vida, que cada vez que eu olho para a Bíblia, cada vez que eu estou expondo a palavra, eu estou crendo de forma absoluta, de forma plena, que é Ele, que não sou eu, que é Ele, que eu não tenho capacidade de ver isso, que eu não posso escrever um livro, colocar o meu nome e sair vendendo como se aquilo fosse meu. Sinceramente, eu não consigo ver isso. Eu não consigo entender por que eu tenho que cobrar para pregar, sendo que eu não sou nada, sendo que é tudo dele, é Ele que faz, é Ele que unge, é Ele que fala. Mas eu tenho um ministério, é meu. Então, tem preço. Isso é cristandade, isso é satânico. Satânico. Quando você coloca preço nas coisas de Deus, é satânico. Nós recebemos tudo de graça, irmãos. Amém. O preço que foi pago, eu e você não podíamos pagar. Ele foi e pagou por nós. Agora a gente paga para tudo. Escreve um livro, vamos ter que vender. Claro, se tiver custos, tudo bem. Mas vender, fazer disso profissão, chamar isso de ministério do Espírito? Não existe. Não, irmãos. Diz aqui que Ele veio para nos ensinar. Ainda nesse versículo 26 de João 14, diz que Ele veio para nos lembrar. Olha que doçura é essa pessoa. Porque a gente tende a esquecer. Aí Ele nos traz de volta aqui todo domingo de manhã. Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos lembrar e ter uma sensação tão forte no nosso interior, como se nós estivéssemos naquele dia onde Cristo foi esmagado no nosso lugar. O Espírito Santo faz tudo isso, irmãos. Ele está nos lembrando. Ele veio. João 15, 26 diz que Ele veio, como diz aqui também, segundo aos Coríntios 3:3, Ele veio para testificar Cristo dentro de nós. É isso que Ele está fazendo. Ele foi uma conquista que Cristo fez. Ele diz, eu rogarei. Foi Cristo que conquistou Ele para nós. Eu rogarei, eu não vou deixar vocês só.
Imagine, ele sabia tudo que o seu povo iria passar ao longo dos séculos, ele sabia das perseguições, como também ele sabia muito bem da frieza, da apostasia, da indiferença dos últimos dias. Ele não nos deixou só, ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo, ele enviou aquele que é Deus com ele eternamente, ele veio, mas ele veio para nos habitar.